Romanos, capítulo de número 8, texto bastante conhecido da igreja. Romanos 8, a partir do versículo 1, está escrito: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com a igreja sobre algumas verdades sobre a salvação. É claro que o que eu vou falar aqui não vai esgotar esse tema, porque se trata da palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, e esse assunto ele é muito amplo. Se no próximo culto o pregador pregar sobre a salvação, com certeza vai ter mais assunto, mas eu creio que o que eu vou falar aqui vai alegrar o nosso coração, vai fortalecer a nossa fé, porque nós sabemos que a salvação é um ato soberano da graça de Deus. É um ato que Deus realizou por sua misericórdia. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, imundos, todos se desviaram do caminho certo. Então, a Bíblia diz lá em Tito 2, versículo 11, que a graça de Deus ha se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Observe que a graça, ela está manifestado, não é manifestada, como se fosse através de uma mulher, mas a graça está manifestado através da pessoa de Jesus. João diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E nós fomos alcançados por este favor imerecido, e por isso, como diz o hino, nós estamos aqui só para te adorar e dizer que o teu nome é grande. Porque a Bíblia diz que grandes coisas fez o Senhor por nós. O maior milagre não é o cego enxergar, não é o mudo falar, não é o paralítico andar. O maior milagre é o milagre da salvação. Porque o milagre da cura, ela acontece de fora para dentro. O da salvação acontece de dentro para fora. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Só um. E este era samaritano. Nós estamos aqui para agradecer pelo maior milagre, pelo maior benefício que Deus nos concedeu, que foi a salvação. Por isso Davi disse: não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E só tem uma coisa que tira a alegria da salvação, é o pecado. Desemprego não tira a alegria da salvação. Perder o carro, bater o carro, perder qualquer coisa na terra não tira a alegria da salvação, a não ser o pecado. Foi por isso que Jesus Cristo veio, para realizar uma poderosa, perfeita salvação. E o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 8, do versículo 1 ao 4, ele fala algumas verdades sobre esta salvação. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é que a salvação é um ato imediato. A salvação é um ato imediato. Perceba que Paulo diz: portanto, agora. Portanto, não é amanhã, não é daqui a uma semana, porque a salvação é um ato urgente. E ele mesmo disse em 2 Coríntios 6, versículo 3 ou versículo 2, se não me falha a memória: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Por que que a salvação é tão urgente? Porque há 2 dias na vida que nós não podemos fazer nada, que foi o dia de ontem que se passou e o dia de amanhã que não nos pertence, pois pertence a Deus. Eu me atrevo a dizer nessa noite, se tiver alguém afastado dos caminhos do Senhor, se houver aqui que não é alguém que não é crente, você não precisa esperar o término desse culto ou o término da pregação para vir aqui aceitar a Jesus, porque a salvação é um ato urgente, é imediato, é a tua alma que está em jogo. E nós estamos aqui nessa noite para dizer que Jesus efetuou
efetuou uma perfeita salvação. A Bíblia diz que nós fomos, não, mas hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação é um ato imediato. Não deu tempo ele descer da cruz, é um ato imediato. Não deu tempo ele descer da cruz, não deu tempo se batizar, não deu tempo usar paletó e gravata, mas naquele mesmo dia a alma dele foi salva, porque tinha urgência. A tua alma tem urgência de se encontrar com Deus essa noite. Aleluia. Enquanto um ladrão não reconhecia o sacrifício da cruz, perdeu a oportunidade de se salvar. Ele não queria um Jesus Salvador e Senhor da sua vida. O primeiro ladrão só queria um Jesus que consertasse, tirasse ele da cruz. E se ele descesse da cruz ali, ele ia fazer as mesmas coisas erradas. E há pessoas que só querem Jesus como solucionador de problemas. Aquele que dá carro, aquele que dá emprego, aquele que faz dele empregado do patrão. Não, o Evangelho, a essência do Evangelho não é essa. O apóstolo Paulo diz que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você e eu, nós somos o principal, aleluia. E o alvo do Evangelho é a salvação da nossa alma, aleluia. Aquele homem perdeu a oportunidade. Não perca a oportunidade que Deus tem reservado para você essa noite. A salvação da tua alma é urgente. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus poderia ter descido da cruz, poderia ter salvo aquele ladrão arrependido, mas o alvo principal era a alma deles. Escute isso aqui. Jesus nessa noite está passando nesse lugar. Um dia ele ia passando em uma certa cidade e havia um baixinho chamado Zaqueu. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Correu, subiu uma figueira brava, e quando Jesus ia passando, Jesus olhou para cima e disse: desce depressa, porque hoje, Zaqueu, não é amanhã, Zaqueu, é hoje, me convém pousar em tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu não demorou. A Bíblia diz que ele desceu depressa. Entrou na casa de Jesus, entrou na casa de Zaqueu. O povo ficou murmurando: olha aí, Jesus entrou na casa de um homem pecador. Mas aí, meu irmão, a salvação foi revelada num ato imediato ao coração de Zaqueu. Existem dois tipos de revelação quando se fala de salvação. Existe uma revelação geral, quando Deus se dá a conhecer ao ser humano através da sua criação, da natureza. Essa é a revelação geral. Mas existe uma revelação especial. É aquela que Deus se dá a conhecer através do seu Filho como Salvador. E nós provamos dessa revelação especial. Por isso estamos aqui. Zaqueu, quando sentiu o toque do Espírito Santo lhe convencendo do pecado, da justiça e do juízo, o que é que ele disse? Senhor, se eu roubei, eu vou devolver aos pobres, vou dar aos pobres metade do meu bem. Se eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Ora, irmão, Zaqueu era chefe dos publicanos, tinha uma má fama de cobrar mais do que devia. E a primeira área da vida dele que foi transformada foi a área financeira. Zaqueu agora não era ambicioso. Zaqueu agora não servia ao Deus Mamon, ele queria servir ao Deus verdadeiro. Oh, aleluia. Aí Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus quer entrar na tua casa e ele tem pressa. Por isso ele diz: desce depressa, porque eu quero fazer um milagre na tua casa. Aleluia. Eu não sei qual é o milagre que ele quer fazer na tua casa, mas alguma coisa ele quer fazer. E o maior milagre é o milagre da salvação. Um dia ele entrou na casa de Jairo e estava tendo um alvoroço, o povo chorando porque a menina tinha morrido. Aí disseram para Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre não, a tua filha já morreu, não tem mais jeito. Aí Jesus olha para Jairo e diz assim: não temas, crê somente. Mandou os incrédulos sair, fez só Pedro, Tiago e João, e ressuscitou a menina. Acabou-se o alvoroço, porque quando Jesus entra numa casa, ele acaba com o alvoroço, ele acaba com a bebedeira, ele acaba com a droga, ele acaba com a desunião, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se tiver alguém aqui na condição de Zaqueu, saiba de uma coisa: Jesus tem pressa para entrar na tua casa, aleluia. Jesus quer desfazer o laço da morte, o laço da rebeldia. Ele quer trazer salvação e paz dentro do teu lar. Aleluia. Eu me lembro de uma história que eu li, de uma professora que estava dando uma aula, e ela perguntou:
quem de vocês sabe onde é o inferno? E uma criança falou: tia, o inferno é lá em casa. Por que, meu filho, que o inferno é na sua casa? Meu pai é drogado, minha mãe bebe, há uma briga todo dia lá em casa, por isso que lá em casa é o inferno. A professora baixou a cabeça, triste, não tinha nem o que falar. Tudo bem, seguiu-se a aula. Alguns meses depois ela fez a outra pergunta: quem de vocês sabe onde é o céu? E aquele mesmo garotinho disse: tia, o céu é lá em casa. Aí ela: meu filho, alguns meses atrás você disse que a sua casa era inferno, e agora é o céu. Por quê? Tia, é o seguinte, é porque lá em casa chegou uns crentes com um livro de capa preta, e começaram a pregar falando de um Jesus que salva. O meu pai aceitou Jesus e foi liberto. Depois a minha mãe aceitou Jesus e foi liberta. Pararam de beber, pararam de usar droga, e hoje eles vivem em paz. Por isso que lá em casa é um céu. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, aonde Jesus está, a paz, a alegria, a salvação, a transformação de vida, porque Ele tem pressa. A salvação é um ato imediato, não é algo para amanhã. Não espere o próximo culto, não espere o congresso de varões. Jesus quer salvar agora. E o interessante é que Paulo diz assim também: portanto agora nenhuma condenação há. Porque a salvação, além de ser um ato imediato, é um ato de absolvição. Isso nos dá a entender, a pensar sobre alguém que merece ser condenado, pastor. Aí Jesus vai pagar a fiança dele. Se eu perguntar aqui essa noite, tem alguém aqui que merece ser condenado? Todo mundo vai levantar a mão. Porque a Bíblia diz que nossas obras é como trapo de imundícia. Aqui está dizendo: nenhuma condenação há. O evangelho, ele tem dois gumes. É uma espada do Espírito, tem dois gumes. O mesmo evangelho que salva o que crê, também condena o que não crê. Porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então, meus irmãos, entendam uma coisa: havia uma sentença condenatória contra a minha e a tua vida. Mas quando Jesus foi para a cruz do Calvário, Ele pegou aquela sentença condenatória, cravou da cruz do Calvário. A dívida que era impagável, eu e você não podia pagar. A Bíblia diz, aqueles que se gloriam na sua fazenda, na multidão, na sua riqueza, nenhum deles de modo algum pode dar a Deus resgate da sua alma, pois a sua redenção é caríssima. Jesus pagou um preço muito alto para me absolver da culpa do pecado. É por isso que a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo de todo mundo. Você e eu merecia, irmão, estar condenado ao inferno, mas Jesus pagou um preço, nos tirou do caminho largo e nos colocou do caminho estreito. A Bíblia diz que Ele nos tirou do charco de lodo, colocou nossos pés sobre uma rocha, firmou nossos passos e colocou um novo cântico na nossa boca. Ele pagou um preço e não existe mais condenação para nós. É por isso que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem foi liberto, quem merecia ser condenado, mas foi absolvido, porque Jesus pagou a pena. Jesus pagou a conta. A salvação é um ato imediato, é um ato de absolvição, mas também, meu irmão, é um ato condicional. Há uma condição. O texto diz o quê? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A condição primeira é estar em Cristo Jesus. Por quê? Porque não há outro caminho. Há uma filosofia carnal, diabólica e perigosa no mundo que diz que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos são bons. Falando de Deus está muito bom, está beleza, está legal. E nesse engano, muita gente está indo para o inferno. Mas não é isso que a Bíblia diz. Jesus uma vez disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vocês sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho.
Aí Tomé, Senhor, mas nós não sabemos por onde é que tu vai. Como é que nós vamos saber o caminho? Aí Jesus, bem exclusivo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho, não existe outra porta. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, sairá e entrará e achará pastagem. Pedro disse: em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado debaixo do céu, a qual devamos ser salvos. Apareceu muita gente aí querendo dar onde Salvador, mas pereceu e o povo foi disperso. A igreja não, seguiu o Salvador, seguiu o caminho estreito, entrou pela porta, e até hoje nós estamos aqui rumo ao céu. E a Bíblia diz que para o entendido o caminho da vida é para cima, para que esse desvio do inferno que está embaixo. Continue no caminho. Saiba de uma coisa, meu amigo, você que entrou aqui essa noite, não existe outro caminho que te conduza aos céus, a não ser Jesus. Essa é a condição. Só existe Ele. Siddhartha Gautama, o mais conhecido como Buda, morreu dizendo: eu estou em busca da verdade. E nós conhecemos essa verdade. Essa verdade nos alcançou. O pai da mentira tentou nos iludir com todo tipo de mentira, mas Jesus Cristo nos alcançou com a sua verdade. Aleluia, e eu louvo a Deus, meu irmão, porque nessa noite nós gozamos dessa verdade. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus nos libertou das mentiras do mundo, e nós estamos aqui desfrutando dessa salvação condicional. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque aonde é que eu e você estaria essa noite se Jesus não tivesse alcançado? Uns estariam drogados, embriagados, prostituídos. Sabe onde é que eu estaria agora se Jesus não tivesse me salvado? Eu estaria lá em casa ouvindo heavy metal, ouvindo Sepultura, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Nirvana, Aerosmith, Metallica, Black Sabbath, tudo de podre que existe no mundo do rock. Esse era o meu mundo. Quem passou por isso aqui sabe o que eu estou falando. Mas sabe o que Jesus fez? Colocou um novo cântico na minha boca. Aí hoje eu gosto muito daqueles indígenas velho, pastor. É o Zé de Paulo, é Cícero Nogueira, Eliezer Rosa. Os mais não sabem nem o que eu estou falando, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Nós estamos aqui porque Jesus é o escape para a salvação desta humanidade. Ele é o caminho, Ele é a condição para ser salvo. Mas há uma outra condição aqui muito séria. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo a carne, nós sabemos que é fazer aquilo que a carne deseja. E existe uma filosofia hedonista chamada hedonismo, é chamada a filosofia do prazer, que diz que você dá sentido à sua vida quando você faz algo que deseja intensamente. Então, se deu vontade, então vai e faça, sem pensar nas questões morais ou espirituais. É isso que essa filosofia ensina. Mas o crente salvo em Cristo Jesus, ele não vive a filosofia do prazer, porque ele não é escravo do pecado. Ele foi e está verdadeiramente livre. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque o que satisfaz o crente não é mais as coisas do mundo, que o que preenche o nosso vazio é a presença de Deus. Aleluia! Um certo homem procurou um psicólogo e disse: rapaz, olha, eu sou um homem muito triste, sou um homem angustiado, eu preciso de um tratamento. E o psicólogo disse assim: faça o seguinte, rapaz, vá beber, vá se prostituir, vá curtir a vida com as mulheres, arranque da vida o máximo de prazer que a vida oferece. E aquele homem disse assim: doutor, eu já fiz tudo isso, mas não consigo preencher o vazio do meu coração, da minha alma. Aí o psicólogo olhou para ele e disse: faça assim, aqui na cidade tem um circo, e lá tem um palhaço muito engraçado. Você vai lá nesse circo, dá umas boas gargalhadas, desintoxica o seu corpo, rindo, e você vai melhorar. Quando esse homem falou isso para esse paciente, aí o homem desabou em prantos e disse assim: doutor, essa é minha miséria. Eu sou aquele palhaço que quando eu estou maquiado eu faço todo mundo rir, mas quando eu tiro a maquiagem a minha vida é uma miséria, é vazia.
E tem gente que vive uma vida maquiada, curtindo os prazeres do mundo, se alegrando com os fortais, com os carnavais da vida. Mas quando coloca a cabeça no travesseiro, há um vazio muito grande que não pode ser preenchido com as coisas dessa terra. Então, meu amigo, você que entrou aqui nessa noite, se você está nessa condição, corra para os pés de Jesus, porque Ele quer preencher o vazio da tua alma. A salvação tem uma condição, tem um preço a se pagar. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aleluia. Deixa eu continuar. A salvação, meu irmão, é um ato de livramento. Olha só que coisa linda. Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Livrou de quê, irmãos? Da lei do pecado e da morte. O apóstolo Paulo travou uma batalha interna muito grande dentro de si. Ele disse assim: eu vejo em meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus que, com entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Existe uma luta muito grande entre a carne e o espírito. Estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas o homem sem Deus, que não tem a ação do Espírito Santo para lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele é escravizado pelo pecado. Aí Paulo vem dizendo em Romanos 6, versículo 14 para nós: e o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É por isso que crente não fuma, é por isso que crente não toma número 1, muito menos a 51, é por isso que crente não pula carnaval, fortal, nem pula fogueira na época junina. Sabe por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei do pecado, nós estamos debaixo da graça. O diabo vem com seus pecados oferecendo, mas o crente não quer. Por quê? Porque ele está verdadeiramente livre. Aleluia. Eu acho muito lindo, irmão, aquela história do cego que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos olhos dele, mandou ele se lavar e ele saiu enxergando. Eu acho bonito, sabe por quê? Porque ali é um retrato da nossa vida antes de ter Jesus na vida. Porque a Bíblia diz que os vizinhos olhavam para ele e ficavam admirados. Não é este aquele que estava cego? E outros diziam: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Como foi que se abriu os teus olhos? E ele disse: foi um homem chamado Jesus. Levaram para eles, ele fez lodo. Pense no cuspe santo. Tem até uma igreja, né, pastor? A igreja do cuspe santo, viu? Cuspe de Jesus, viu? Pois é. Enfim, ele fez lodo, colocou nos meus olhos, eu estou vendo. Levaram ele à presença das autoridades e disseram assim: dá glória a Deus, esse homem que te curou é pecador. Aí ele: rapaz, se ele é pecador, não sei não. Eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Ai, por que tu não bebe mais? É porque eu era cego, mas agora eu vejo. Por que tu não ouve mais heavy metal? É porque eu era cego, mas agora eu vejo. Por que tu não fuma mais? É porque eu era cego, mas agora eu vejo. Por que tu não masca mais fumo? É porque eu era cego, mas agora eu vejo. Aleluia, eu vejo a luz do mundo. Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Ele tirou as vendas dos nossos olhos, as escamas caiu e nós enxergamos a verdade. Ele nos livrou da lei do pecado, nos livrou da morte. A Bíblia diz que como por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado a morte, por isso que todos pecaram. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Pior do que a morte física, pior do que a morte eterna, a morte espiritual é a morte eterna. Aí vem Jesus cheio de autoridade, dizendo assim: ó, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. É por isso que nós temos vida com abundância, porque Jesus nos resgatou da morte e nos deu vida eterna dentro de si. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Somente o crente salvo, comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro tem certeza da vida eterna. 1 João 2:25,
com uma promessa que diz assim, ó: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então quem pode gozar da vida eterna pode glorificar a Deus, porque te resgatou da lei do pecado e da morte. Vou terminar. A salvação também é um ato impossível ao homem. Uma vez Jesus Cristo foi abordado por um jovem, e o jovem perguntou assim: Senhor, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Jesus disse: sabe os mandados? Por que me chamas bons? Me chamas bom. Não há um bom só, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Quais? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Isso aí eu já tenho guardado desde a minha mocidade. O que é que me falta ainda? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres, depois de vem tu me segue. E o rapaz saiu muito triste porque possuía muitas propriedades. Aí Jesus disse: quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus. Aí os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, então quem é que pode se salvar? Aí Jesus disse: aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Sabe aquela pessoa que o seu vizinho ruim, casca grossa, que liga o som alto todo dia, te acorda 6 horas da manhã ouvindo brega, que você diz: isso aí não tem jeito. Jesus dá um jeito neles. O mundo diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Mas quando ele entra na carpintaria de Nazaré, meu irmão, Jesus passa o cipilho, passa o pruno, ai meu Deus do céu, inverniza com o sangue do cordeiro e transforma ele em uma nova criatura. Eu estava em Aracoiaba, esse ano ainda, trabalhava na funerária Paz Eterna, a gente viajava muito. E eu conversando com uma senhora, e ela nos contou uma história realmente assim, maravilhosa. Ela disse que tinha um rapaz na rua dela, que era um drogado, ninguém dava nada por ele. Camarada mesmo assim, imprestável, a família não queria mais, vendia tudo para usar droga. Um dia, ele numa briga do bar, levou uma facada nas costas, veio parar aqui no JF. E a notícia que chegou lá, em Aracoiaba, foi que ele havia morrido. Aí, meu irmão, quem é que vai se preocupar com um indigente desse? Pagar plano funerário, pagar caixão, flor. Deixa ele por lá mesmo. Só que, sabe o que aconteceu? Abriram ele, fizeram autópsia, costuraram de cima a baixo. Quando colocaram ele no saco, um dos médicos estava lá fazendo o procedimento, percebeu que ele estava respirando. Imediatamente acionaram lá a equipe médica e o camarada viveu. Aí, meu irmão, a família não acreditou que ele estava vivo, nem foi lá para contar a história, para saber. Mas apareceu um grupo de crentes, de uma casa de recuperação, e quando Jesus chega através da igreja, Jesus recupera mesmo. Levou esse rapaz para a casa de recuperação, fez o tratamento médico e também fez o tratamento espiritual. E ela disse que hoje ele é motorista de uma das grandes famílias ricas aqui de Fortaleza. E é crente. É impossível para mim, é impossível para você, mas para ele tudo é possível. Aleluia, João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, porém quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e o homem amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Porque quem faz o mal não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas, mas quem faz o bem, vem para a luz para que as suas obras sejam feitas. Aí João 3, o mesmo capítulo que fala sobre amor, termina com ira, porque no versículo 33 diz assim, ó: quem tem o filho tem a vida, mas quem não tem o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eita, acabou suas glórias. Aleluia. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Fica de pé em nome de Jesus, eu quero terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer aqui duas orações. Você que está distanciado, ou que não é crente, eu quero te convidar a vir aceitar Jesus como Salvador. Hoje pode ser a tua última oportunidade.
Eu congreguei aqui na Granja Cálice com o pastor Oliveira. E lá, Anderson, nós tínhamos um jovem, que eu fui líder de jovem na Granja Cálice. Um rapaz batizado com o Espírito Santo, crente. Mas aí deu uma escorregada, foi para o mundo. Entrou no mundo da criminalidade. E de vez em quando ele vinha visitar. E o pastor sempre convidava: fulano, vem aceitar Jesus. Ele vinha, mas não se firmava em voltar para o mundo de novo. Até que um belo dia eu estava lá e me lembro como se fosse hoje. O pastor Oliveira disse: olha, fulano, Deus está te dando a última oportunidade. Vem aceitar Jesus de novo, vem se reconciliar. E ele não foi. O pastor insistiu, mas ele não foi. Terminou o culto, foi embora. Algumas semanas depois chegou a notícia. Ele estava em casa e chegou uns colegas e disse: vamos para o bar, vamos tomar uma cervejinha, vamos tomar sinuca. Só que era uma emboscada. Quando ele estava lá, curtindo a vida, chegaram dois por trás e o balearam e ele pereceu. Eu não sei se deu tempo ele se arrepender, mas ninguém vai arriscar, né? Porque a salvação é um ato imediato. Mas também pode ser perder a salvação também bem rapidinho. Bem fechadinho, como diz aqui o pastor, né? Tem alguém aqui que não é crente e quer aceitar Jesus? Vem aqui, eu quero orar por você. Você que está distanciado dos caminhos do Senhor, resolveu fazer igual o filho pródigo, foi lá no mundo curtir, mas quebrou a cara. Foi lá no Egito fazer tijolo de novo. Jesus quer te tirar do cativeiro. Vem aqui, eu quero orar por você. Aleluia. Tem alguém que não é crente? Faça assim para me te conhecer, por favor. Dê um tchau para mim. Todo mundo é crente. Tem alguém que está afastado, quer se reconciliar? Não perca tempo, porque hoje pode ser a última oportunidade. Está vindo ali um casal. Aleluia. O milagre da salvação está sendo realizado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Gilmar Santos disse que estava no quarto de hotel e uma pessoa bateu na porta e disse assim para ele: eu quero aceitar Jesus. Aí, olha aí que maravilha. O senhor já é crente? Já é crente. Dois se reconciliando. Olha aí, irmão, coisas boas. Quando o filho pródigo voltou, o que foi que o pai fez? Matou um bezerro cevado, colocou anel no dedo, sandália nos pés e uma veste nova. Veste nova, irmão, é mudança de vida. Sandália dos pés é sinal que você agora é livre, porque somente os escravos é quem andava descalço. E botou o anel no dedo. O anel é símbolo de autoridade. A autoridade que vocês perderam, Jesus vai dar essa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. A mulher que está aqui se derramando nos pés de Jesus, deixa chorar, porque quem faz isso é o Espírito Santo da verdade.